Hey pessoal, como que vocês estão? Hoje aqui no canal Decifrando Exatas vamos pegar uma parte de função, um conteúdo de função, que seria a função composta e a função inversa, tá? São conceitos bem tranquilos que se você for pegando desde o começo da função, depois pegar a função composta, a função inversa, você vai ver que são conceitos tranquilos que a gente vai resolver da mesma ideia, tá? A primeira ideia que a gente vai usar é a função composta. A função composta também é chamada de função da função. É o tipo de função matemática que combina duas ou mais variáveis, né? Sendo assim, ela envolve o conceito de proporcionalidade entre duas grandezas e que ocorre por meio de uma só função, tá? Então vamos lá. Dada uma função f de a em b e uma função g de b em c, a função composta de g também com f é representada por Goff. Tá, o que é isso? Goff. Goff nada mais nada menos que é a função de g e no domínio da de g você bota a f. Como assim? Ó, Goff é a mesma coisa que a função g com o domínio da função f. Agora eu tenho Goff, eu tenho Fog. Fog é a função f, aqui é FOF, eu quero Fog. É a função de f com o domínio da de g. Então, a função fog, você vai pegar a função de f de x e dentro do domínio você vai pegar uma outra função e vai colocar no domínio. Então, isso é função composta, por isso que se chama função de função ou função da função. É quando você pega uma função e bota dentro de uma outra função no domínio. Isso é função composta, tá? A gente pode ter uma função dentro da mesma função. A gente tem a FOF, que nada mais nada menos que é a função de f de x no domínio da f de x. A gente tem a GOFG, que é a função da g de x no domínio da g de x. Esses exemplos são muito importantes para a gente poder resolver esses tipos de exercícios de função composta. É simples, não é difícil, tá? Vamos ver o seguinte, vamos dar um exemplo ali. Ó, eu tenho uma função a que vai de a para b, de b para outro b, ó. Então, percebe o seguinte, eu estou indo para f de x e depois eu estou indo para g de f de x. Então, sempre quando eu tiver uma função indo de f para g e para g de f, eu vou ter uma função que a gente chama de função composta. Note que nas funções compostas, as operações entre as funções não são comutativas. Ou seja, FOG é diferente de GOF, tá? Não é só porque você faz a FOG quer dizer que isso aqui vai ser igual a GOF. Isso é comutatividade. Vamos falar comutatividade seria o seguinte, ó, AB é igual a B vezes A. Isso é ter a parte de comutatividade. Se eu inverter os papéis, não vai influenciar em nada. Porém, na função composta, se eu inverter os domínios da função de cada uma correspondente, eu não vai ter a comutatividade. Só vai ter comutatividade se eu trocar a ordem e não alterar. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, isso é comutatividade, mas na função composta, a comutatividade ela não vai existir, tá? Então, o FOG é diferente de GOF, tá? O f com domínio da g de x é diferente da função de g com domínio da f de x, tá? Tá, a parte teórica ela pode ser um pouco meio complicada, mas na parte prática, nos exercícios, é muito tranquilo, tá? Por quê? Vamos pegar aquele exemplo ali de baixo, ó.
Eu tenho a função f de x igual a 2x mais 2. E tenho a g de x igual a 5x. Tá, vamos lá. Eu quero achar GOF. Então, o que é GOF? GOF é a função g. Dentro do domínio da g, eu vou botar f de x. Então, vamos lá. GOF é igual a quem? A função de g no domínio da f de x. E como que ficaria isso? Tá vendo que esse cara aqui é o domínio da função? Dentro do domínio, eu vou botar a função de f, que é 2x mais 2. Então, eu vou lá na minha g, que é aqui, ó. G de x vale quanto? Vale 5x. Então, a g da função f. Quem é f? É 2x mais 2. Isso é igual a 5, ó. X. Sendo que, quando nós estudamos função, esse cara aqui que fica dentro do parênteses, a gente chama ele de domínio. E o domínio, a gente joga tudo que tem em x, né? Tudo que é a variável. Então, a g de f de x é igual a 5 vezes 2x mais 2. E você percebe o seguinte, que aqui, nada mais nada menos que a minha f de x. Aqui, 2x mais 2 é a minha f de x. Eu só representei ali para vocês verem o seguinte, que quando eu pego a GOF, é a g de x no domínio, eu vou ter a função da f de x. Então, qual é a f de x? É 2x mais 2, então eu botei aqui. Logo, no lugar da g de x, eu vou ter que botar no lugar de x a f de x. Então, por isso que aquele lugar ali onde que era x, eu botei a f de x. Ó. Eu fiz uma substituição. Então, como que fica a GOF, ou a função de g com domínio f? Vai ficar 10x mais 2. Mais 2 não, mais 10. Fazendo a distributiva. Então, esse aqui, o GOF, dá 10x mais 10. Acabou. Então, a gente fez passo a passo, como que faz a GOF. Agora, a gente vai fazer a FOG. E a gente vai perceber que quando eu trocar de ordem, vai mudar o resultado. Não vai ter comutatividade. Se eu trocar e inverter os papéis, não vai dar o mesmo resultado. Vai ser diferente. Então, vamos lá. Então, necessariamente, a função composta é você pegar uma função e tacar no domínio da outra. Então, fica mais fácil de entender assim, né? Vamos lá para a próxima. Agora, vamos lá para a FOG. O que é a FOG? É a função f no domínio, dentro dele tem a g de x. Igual. Tá. Quem é minha função de f de x? É 2x mais 2. Quem é g de x? É 5x. Então, eu vou substituir. Então, no lugar do meu domínio, eu vou botar 5x. Então, a f de 5x é igual a... No lugar de x, eu vou botar o 5x, porque é o meu domínio, né? Então, vai ser 2 vezes 5x mais 2. Então, a f, ou a FOG, é igual a 10x mais 2. Lembrando que esse 5x é a minha f de x, ó. E no lugar do x ali, eu botei a minha f de x. Então, isso é a função composta. É quando você pega uma função, joga no domínio da outra, tá? Por isso que a gente fala função de função, tá? E a gente vê que não tem comutatividade, porque na GOF,
deu 10x mais 10. E na FOG, deu 10x mais 2. Então, isso é totalmente diferente. Então, não tem comutatividade. Se eu inverter os valores ali, não vai dar o mesmo resultado, tá? Então, a gente sempre vai ter que fazer isso. Função composta é uma função dentro de uma outra função. Então, esses são os exemplos bem básicos, bem tranquilos de a gente poder resolver a parte de função composta, tá? Tiro o print para vocês aí passarem para a próxima. Agora a gente entendeu a parte de função composta, agora a gente vai ver a função inversa. A função inversa é muito tranquila. A gente vai usar alguns passos para poder achar a função inversa, tá? Se a função composta a gente jogava uma função dentro da outra função, a função inversa a gente vai fazer um pouco diferente, tá? A função inversa é um tipo de função bijetora. Como nós vimos, função bijetora, ela é tanto sobrejetora e tanto injetora. O que é uma função sobrejetora? É quando a minha imagem é igual ao meu contradomínio. E quando é uma função injetora? É quando o meu domínio tem um par exclusivo no meu contradomínio, tá? Então, vamos lá. Isso porque os elementos de uma função A possuem um elemento correspondente de função B. Sendo assim, é possível trocar os conjuntos e associar elementos de B com os de A. A função inversa é representada pelo seguinte fato, ó, esse f de menos 1. Por quê? É a mesma coisa que isso aqui, ó. É um inverso, né? Quando a gente começa a estudar essa parte de propriedade de potência, a gente sabe que quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, aquilo ali é um inverso, né? Então, a função inversa, ela vai ser caracterizada, ela vai ser representada dessa seguinte forma. F de menos 1x, tá? Então, é essa forma aqui que você vai ver alguns exemplos de função inversa, tá? Tranquilo. Samir, tá, beleza, eu sei que a função inversa ela é bijetora, tranquilo. E a representação dela é só você ver o menos 1, tranquilo. Mas como que eu faço isso nos exercícios? Vamos lá. Eu vou pegar aquele exemplo ali de baixo, a f de x igual a 5x menos 10. Tá, eu quero calcular a função inversa dela. O que eu vou fazer, primeiramente? Lembra que a f de x, a gente poderia chamá-la de y? Então, o y é igual a 5x menos 10. Tá, primeiro passo. Tudo que for x, você bota y. Tudo que for y, você bota x. Esse é o primeiro passo que você vai fazer. Então, aqui vai ser x, aqui vai ser 5y menos 10. Porque ela não é uma função bijetora, então eu posso fazer isso, eu posso inverter as duas. Tudo que for x eu boto y e tudo que for y eu boto x, tá? Agora, segundo passo. Deixa sempre o y isolado, porque a gente tem que estar nesse plano aqui, ó. Y é igual a alguma coisa, ou f de x é igual a alguma coisa. O que eu vou fazer então, Samir? Eu vou pegar o meu 5y e jogar lá para o outro lado. E vou pegar o meu x e passar lá para o outro lado, porque eu quero deixar isolado. Então, menos 5y é igual a menos x menos 10. Acabou. Terceiro passo. Você vai pegar aquele cara ali e vai multiplicar por menos 1. Porque eu tenho que trocar o sinal de todo mundo, não tem função aqui sendo negativa, né? Então, a gente vai trocar o sinal de todo mundo multiplicando por menos 1. Então, vai ficar como? Vai ficar 5y é igual a menos x não, mais x mais 10. O que eu vou fazer? Eu quero que fique o y isolado, então vou ter que pegar aquele 5 e descer dividindo. Então, o y é igual a x mais 10 dividido para 5. Acabou. Quarto passo, achou a função
inversa. Então, a função inversa, f de x igual a menos 1, é igual a x mais 10 sobre 5. Por favor, não pense que função inversa é só você inverter ali, tá? Não pode, você vai ter que seguir todos esses passos que eu fiz para você achar a função inversa. Então, a lei de formação da função inversa de f de x é igual a 5x menos 10 vai ser igual a f elevado a menos 1 de x igual a x mais 10 sobre 5. Tudo bem? Então, essa aqui é a minha função inversa. Tá? Se você seguir todos esses passos que eu fiz, você não vai errar. O que pode dificultar algumas vezes é se eu tiver alguma coisa que eu vou ter que botar em evidência. Mas você vai seguir esses mesmos passos. Vai, tudo que for x eu boto y, tudo que for y eu boto x. Vai pôr x, y para o lado isolado, x para o outro lado isolado. Vai multiplicar por menos 1 e vai descer o cara que multiplica y. Assim você acha a função inversa. Vamos ver um outro exemplo de função inversa para você ver que eu estou fazendo a mesma ideia para tudo. A gente segue o mesmo passo a passo para cada uma. Vamos lá então, ó. Eu vou ter agora uma função, ó, f de x igual a x menos 4. Eu quero achar a função inversa dessa função. O que eu faço? Primeiro passo. Eu vou chamar ali de y, então y é igual a x menos 4. E tudo que for y, eu boto x, e tudo que for x, eu boto y. Então, vai ser x igual a y menos 4. Segundo passo, eu vou ter que deixar y isolado. Então, vai ser, ó, vou jogar o y para lá e o x para cá. Então, vai ficar como? Menos y é igual a menos x menos 4. Beleza. Terceiro passo, vou multiplicar por menos 1. Então, vai ser y igual a x mais 4. E quarto passo, eu achei a função inversa. F de x elevado a menos 1 é igual a x mais 4. Então, a função inversa de x menos 4 é x mais 4. Acabou. Você vê que eu usei a mesma ideia, a mesma lógica, a gente vai usar isso sempre, tá? Vamos pegar mais um exemplo? Vamos pegar a função f de x igual a 2x menos 3. Eu quero a função inversa dessa função. O que eu vou fazer? Eu vou fazer cada passo a passo e vou achar a função inversa daquela função ali. Lembrando que a função inversa ela é bijetora, tanto injetora, tanto sobrejetora. Então, vamos lá. Primeiro passo. No lugar de f de x, eu vou botar y. Então, y é igual a 2x menos 3. Segundo passo. Tudo que for x... Não, já vou botar no primeiro passo. Primeiro passo, eu substituo f de x por y. Nesse mesmo primeiro passo, tudo que for x eu boto y, tudo que for y eu boto x. Então, aqui vai ser x, aqui vai ser 2y menos 3. Segundo passo, eu tenho que isolar o meu y. Então, vou pegar esse cara, vou jogar para cá, e vou pegar o x e jogar para lá. Então, menos 2y é igual a menos x menos 3. Terceiro passo, eu vou multiplicar por menos 1 cada uma. Então, vai ser o quê? 2y igual a x mais 3. E eu vou ter que deixar esse y isolado, então, eu vou ter que descer esse 2 dividindo. Então, y é igual a x mais 3 dividido para 2. Quarto passo é a minha função inversa. Então, é f de x elevado a menos 1 é igual a x mais 3 dividido para 2. Achei a minha função inversa. Achei a minha função inversa daquela função ali de baixo. F elevado a menos 1, f de x elevado a menos 1, é igual a x mais 3 sobre 2. Acabou. A gente sempre vai fazer isso, tá? Esse passo a passo. Função composta é uma função dentro de uma outra função.
Função inversa é uma função bijetora. Então, se eu trocar x por y, eu vou achar uma outra função que a gente vai chamar de função inversa. Então, esse é cada passo para que você pegue e faça as questões, tá? Então, a gente percebe o seguinte no gráfico ali, ó. Se eu trocar, eu acho a inversa, ó. Eu tenho, ó, dada a função, ó, A é o meu domínio, né, de onde partem as flechas, B é o meu contradomínio, onde chegam as flechas. Eu tenho uma função ali definida, ó, A, 1, 2, 3 e 4, B, 1, 3, 5 e 7. Então, a lei da função ali é y igual a 2x menos 1. Essa é a lei daquela função. Mas se eu inverter o meu domínio com o meu contradomínio, eu vou ter o quê? Agora o B sendo o meu domínio e o A sendo o meu contradomínio. E qual é a lei que define essa função? A gente vai resolver na mesma ideia, tá? Então, a função não é y igual a 2x menos 1? Correto. Beleza. O que eu vou fazer? Tudo que for x eu boto y, tudo que for y eu boto x. Lembrando que esse aqui já é o primeiro passo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, vai ser x igual a 2y menos 1. Agora, segundo passo. Eu vou ter que isolar o valor de y. Então, vou jogar para cá e vou jogar para lá. Então, vai ser menos 2y é igual a menos x menos 1. Tá? Beleza. Terceiro passo. Eu vou ter que multiplicar todo mundo por menos 1. Então, vai ser 2y igual a x mais 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou descer aquele cara ali que está multiplicando o y, descer dividindo, porque eu quero achar y sozinho, porque y é meu f de x, né? Então, y é igual a x mais 2, todo mundo dividido para 2, ó. Esse aqui é o meu quarto passo, que já é a minha função inversa. Então, isso aqui é igual a f de x elevado a menos 1, igual a x mais 1 sobre 2. Achei a minha função inversa, tá? Então, você percebe o seguinte, quando eu troco o domínio com o contradomínio, eu vou gerar uma função que a gente chama ela de função inversa, tá? Então, essa é a lei de formação da função inversa, tá? Se segue passo a passo. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa parte teórica, foi uma parte bem teórica, né? Foi teórica. A gente vai fazer alguns exercícios depois, mas eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida dá seu feedback, curte o vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu!